comunidade falante da língua portuguesa em Somerville. Estamos aqui com mais um Summer Viva Show e hoje estamos aqui com uma pessoa que talvez até você já conheça, porque ela trabalha para as escolas de Somerville. O nome dela é Fernanda Vilar e muitas vezes as pessoas ligam para mim e falam: eu queria falar com a Fernanda, e confundem a Adriana Fernandes com a Fernanda, o que para mim é um grande prazer, porque ela é uma pessoa maravilhosa, que já faz parte da nossa comunidade dessa cidade há muito tempo. Então vamos conversar hoje com a Fernanda. Bom dia, Fernanda. Olá, Adriana. Olha, bom estar aqui contigo de novo. Sempre bom, porque a Fernanda já esteve aqui e sempre vem assim repleta de jogos e de livros, e é sempre gostoso conversar com a Fernanda e conhecer um pouquinho do programa que ela dirige. A Fernanda é diretora de um programa que tem um novo nome, chama Parent Child Plus. Mas nem sempre esse programa teve esse nome, né, Fernanda? É, isso mesmo. Fala um pouquinho para nós essa mudança. Esse programa já existe há 20 anos em Somerville e esse sempre se chamou Parent Child Home Program, PCHP, né, para as siglas em inglês, PCHP, e agora, durante esse verão, nacionalmente o nome mudou para Parent Child Plus. Então agora todo o meu material vai mudar para... É a mesma coisa, mas a gente só mudou o logo para incluir Parent Child Plus. Mas é um programa de home visits, um programa de visita domiciliar, que as home visitors, então, treinadas, as visitadoras domiciliares, vão na casa da família e leem livros e levam livros educacionais para a família e para a criança de 1 ano e meio a 4 anos de idade. Então, Fernanda, me conta primeiro, assim, quem são as crianças que podem ser beneficiadas com esse programa? Crianças de que idade? Criança de 1 ano e meio, a gente tem 2 currículos, né, baseado mais ou menos na idade de 1 ano e meio a 3 anos e de 3 a 4 anos. Então, o ideal é que a criança comece o programa quando ela esteja por volta de 1 ano e meio. Mas, às vezes, a gente visita algumas crianças que têm 1 aninho, por algumas semanas, até entrar no programa 1. Ou seja, eu coloco as famílias esperando na lista de espera, porque a gente tem capacidade só para 32 famílias por ano. Então, dependendo do número de famílias que retornam para fazer o programa no segundo ano, eu vou ter mais vagas para mais famílias ou menos. Então, uma média de 1 ano e meio até os 4 anos de idade. E são 2 anos de programa, né? Então, a gente tenta preparar a criança para ela estar pronta para começar a pré-escola. Então, esse é o objetivo do programa, que essas crianças possam estar expostas aos livros, aos jogos, a essa estimulação, para que quando ela chegue na idade escolar, ela se sinta melhor preparada, é isso? Principalmente hoje em dia, né, Adriana? Porque todo mundo fica no telefone o tempo inteiro, as crianças são super espertas com tudo que é tecnológico e a gente deixou de brincar com os brinquedos mais simples que tem, né? A gente chega nos Estados Unidos, tem muita facilidade em algumas coisas, brinca com brinquedos que tu aperta um botão e acende uma luz, faz alguma coisa. E as crianças estão cada vez menos fazendo esforço para brincar. E lendo menos livros, né? A gente ganha bastante livros por onde a gente vai aqui, mas não tem um hábito das famílias terem uma rotina de ler um livrinho antes de dormir, de poder apontar para as figuras, a ter um vocabulário maior. Então, o programa tenta fazer com que as famílias tenham uma rotina de brincar educacionalmente, porque é assim que a criança aprende e fica pronta para ser curiosa e entrar na pré-escola com as habilidades básicas necessárias. Então, nesse caso, esse programa é para as crianças, mas também para os pais, não é, Fernanda? Eu estou entendendo que essa pessoa que visita essas famílias também brinca com os pais e também lê para e com os pais, não é isso? Por isso que o programa é chamado Parent Child e as duas palavras estão juntinhas, porque é a interação dos dois, né? Muitas vezes se vai na casa da família e a família quer também aproveitar aquele tempo para dar um telefonema, para cozinhar, para fazer alguma coisa. E não é essa a ideia do programa. A ideia é a gente sentar junto, ler um livro junto, a mamãe ou o papai ou a avó, quem quer que seja, participe, conte histórias de quando ela foi criança, que ela também se divirta brincando com esses materiais, né? Que ela traga a criança dentro dela para brincar junto com a gente também. Muito bacana. Olha, que pena que eu não tenho mais filhos nessa idade, porque senão eu iria me inscrever para esse programa.
Mas vó também pode se inscrever, porque nesse caso, quem sabe eu possa, né? Então, a ideia é que a gente faça o programa com o pai ou a mãe, ou o primeiro cuidador da família, né? Então, mas como eu sei que as famílias trabalham muito, né? Tem uma dificuldade de horário, às vezes a gente consegue fazer com a avó, com quem quer esteja cuidando das crianças, né? Mas a ideia é ter os primeiros cuidadores mais responsáveis, porque são os primeiros professores dessa criança, né? E a gente quer incentivar eles a que realmente se sintam os primeiros professores dessas crianças. Bacana. E esse programa é administrado na língua desses pais e avós? Idealmente sim, né? O programa é um programa nacional, então cada cidade trabalha diferente com a coordenadora e com as visitadoras domiciliares que se encontram. Em Somerville eu tenho pessoas que falam português, espanhol, francês, árabe, Urdu, Pashto, Hindi e Nepali. Então eu tento fazer com que a home visitor fale a mesma língua da família, porque a família se sente mais confortável, né? Usa o vocabulário que eles já têm. A gente quer incentivar a criança a falar a língua da família, porque depois ela vai transferir todas as habilidades que ela está aprendendo em educação infantil, em pré-alfabetização, para o inglês. Quando ela começa a pré-escola, quando ela começa a ver, ela vai aprender o inglês de qualquer maneira. De qualquer forma. Então você trabalha com um grupo que pode falar todas essas línguas para poder atender melhor a nossa comunidade, que é tão diversa, né? Aqui em Somerville a gente tem, né, 52 línguas que são faladas aqui, não é isso? Então que bom saber que você tem um grupo, né, assim, tão diverso que pode atender. E nesse caso, Fernanda, a gente ainda tem vaga para esse ano, por exemplo, se eu tenho uma criança que entre 1 ano e meio e 4 anos, ou conheço alguém que tenha aqui na cidade, que tem que ser para os moradores da cidade, não é isso? Moradores de Somerville. Nós temos ainda vagas para o programa? Tenho sim. Eu tenho uma lista de espera agora que eu estou contactando todas as pessoas que a gente conheceu no último ano, para ver a idade das crianças, se ainda moram em Somerville, se ainda estão interessados no programa, mas eu provavelmente vou ter algumas vagas sim, para as famílias começarem o programa em setembro. Agora desse ano. Isso, e a gente trabalha no calendário escolar, né? Então geralmente começa em setembro e vai até maio, junho, mais ou menos. Aí não tem visitas durante o verão e recomeça de novo no outro ano. Certo, então nesse caso, se tem alguém que está nos assistindo agora, que gostaria de inscrever suas crianças ou anunciar para os amigos, o que essa pessoa deve fazer? Por favor, liguem para mim, o meu número é 617-625-6600, que é o número da cidade de Somerville, né, o número geral, e a minha extensão, meu ramal é 6992. Ligando para mim, eu pego a informação dessa família, ou do vizinho, ou do amigo, ou de quem quer que seja, e tento contactar essa família no idioma que essa família falar. Se eu não falar o idioma, eu consigo alguma intérprete para entrar em contato com eles, e dali a gente vê se a família tem interesse no programa ou não. Então, olha, se você tiver interesse, nós também aqui do programa Somerviva trabalhamos pertinho aqui com a Fernanda. Nós estamos traduzindo esse material, esse flyer que ela apresentou aqui brevemente, e vai estar em português na nossa página do Facebook, Cidade de Somerville, ou no nosso Instagram, também Cidade de Somerville. Então, fique atento, você pode ligar para a Fernanda, mas você também pode pegar informações conosco do Somerviva através dos nossos canais. Então, é importante que a gente esteja atento ao que a cidade tem para nos oferecer. E esse programa é maravilhoso, já ouvi de muitas pessoas, inclusive a Fernanda tem um acervo muito bacana e interessante de livros em português, não é, Fernanda? E jogos. Então, quando você chega na casa, ou no caso as pessoas que trabalham com você, eles levam uma malinha, uma sacola com vários brinquedos, é isso? É assim, a gente tem um currículo de 23 semanas que intercala um livro numa semana, um brinquedo na outra semana, um livro, um brinquedo. E esse material todo é presente para a família. Então a Home Visitor vai chegar na casa no primeiro dia e hoje eles vão trabalhar esse livro. Então vão apontar as figurinhas, vão conversar, a mamãe vai ler junto, o papai vai ler junto. Às vezes a criança não quer ler esse livro, né? Criança pequena às vezes tem os seus... Então ele vai trazer um outro livro para ler, não tem problema.
Mas o currículo a gente faz baseado no material que a gente está trazendo, tá? Mas E doando. Doando para a família. E a gente espera que a família continue lendo o mesmo livro durante a semana, porque a criança vai se familiarizar mais com os conceitos do livro, né? Aqui é coisa sobre o bairro onde ela mora, então ela vai aprender mais palavras. Depois a gente vai falar com a mamãe para quando ela sair na rua, que ela aponte e mostre a casa dos bombeiros, onde é que tem o parquinho, o mercadinho. Então ela vai relacionando coisas da vida dela com o material do livrinho que ela viu. No outra semana, ela vai levar um brinquedo. Aí a home visitor, a visitadora domiciliar, vai levar esse brinquedo, vão trabalhar juntos, vão brincar. A criança não vai saber brincar com tudo, o que não tem problema. Ela vai aprender, ela vai tentar, ela vai deixar de lado, ela vai pegar outro brinquedo, a gente vai acompanhar os interesses dessa criança. A ideia é exatamente só expor a criança a materiais educativos e que a criança tenha à mão vários brinquedos educativos para ela continuar brincando durante a semana. Eu tento comprar ao máximo que eu consigo livros que estão nos nossos idiomas, né? Português, espanhol, nepali, hindi. Não é muito fácil, né, encontrar alguns materiais. Então, na verdade, eu traduzo alguns materiais que não tem no nosso idioma, eu tento traduzir e colocar um labelzinho, um papelzinho com a tradução do livro. Ah, tá. Então, quando eles recebem, se ele for falante da língua portuguesa, por exemplo, você faz uma tradução e coloca logo abaixo. Por quê? Porque a gente percebe que os pais se sentem mais confortáveis quando eles podem acompanhar a história, quando eles sentem... A ideia é ler as figuras, é falar do que o livro... quais são as figuras do livro, o que a gente acha que está acontecendo, né? É ter uma interação verbal. Claro. Não precisa ler todas as palavras do livro, mas a gente tenta o máximo que pode ter um vocabulário e ter a tradução dos livros para as crianças e os pais se interessarem por esse material. Eu acho muito interessante isso, assim, fazer com que os pais se permitam brincar de novo, né? Como você falou, trazer essa criança que mora aqui dentro da gente, que nunca morre, para brincar junto com os filhos. Nessa vida corrida, Fernanda, que a gente tem, né? Porque a gente trabalha 12 horas por dia, às vezes, né, quando chega em casa, estamos aqui atolados também de responsabilidades, pais e mães. O programa pede que esses pais estejam presentes no horário da visita, não é isso? Você não vai simplesmente chegar lá e sentar com a criança e os pais podem se ausentar. Não, Nesse caso, os pais teriam que buscar um horário, ou um dos dois, não é isso? Em que essa visita possa ser feita com a presença deles, não é? Imprescindível que um dos pais estejam no momento da visita, não é isso? Exatamente. Então, a gente trabalha muito com o horário dos pais, a disponibilidade. Então, as visitadoras domiciliares, elas têm disponibilidade de trabalhar horários e dias e a gente tenta ver o horário que a família está disponível e aí elas marcam 2 dias por semana, por exemplo, segunda e quarta das 9 às 9h30. Sim. Aí se não pode esse dia, ó, eu tenho um apontamento, eu tenho a criança está doente, liga, desmarca, remarca de novo, a gente tem essa flexibilidade de trabalho. O que a gente quer é estar no horário com os pais, com a família, dentro da casa da família. Eu quero aqui aproveitar e agradecer a tantas famílias que sempre nos receberam durante todos esses anos, porque eu sei que abrir as portas de casa e receber um estranho, uma pessoa vindo na tua casa, não é uma coisa muito fácil. E a gente tem sido tem tido muito sucesso em todos esses anos de programa. São 19 anos de programa. Uau! Eu e comecei você tá a trabalhar. Desde então? Eu comecei a trabalhar nesse programa em 2000, quando a gente primeiro recebeu o budget, o grant para esse programa. E eu fui a visitadora domiciliar em 2000, quando eu engravidei dos meus filhos. Meus filhos agora estão com 17, 15 anos, me viram fazendo isso a vida inteira e agora estão na high school. Que bacana. E eu continuo brincando e lendo os livrinhos para outras crianças e para outras famílias. Que bom, eu fico bem feliz. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas famílias que participaram e que sempre muito encantados, satisfeitos com o resultado depois que as crianças entraram na escola e que já estavam tão melhor preparados e familiarizados, né, com o mundo da escrita, até porque a gente sabe que a alfabetização não se dá no ano escolar em que ela aprende a ler, mas essa leitura do mundo, né, é a leitura mais importante e é daí que a gente vai entender o código escrito. Mas
além disso, essas pessoas me falaram assim, as visitadoras não vieram só aqui trazer o programa, mas qualquer outro tipo de necessidade que a gente tinha ou temos ainda, elas estão abertas para nos ouvir e nos encaminhar. Isso. Então, a Fernanda trabalha para um departamento que trabalha com famílias, não é isso? Isso. E eles oferecem uma série de programas, dentre eles esse, né, que ela está apresentando aqui, que é interessantíssimo. Mas ela está bem pertinho de outras pessoas que trabalham, né, no departamento e que estão ali para facilitar a vida, especialmente das comunidades imigrantes, porque eles oferecem a tradução, interpretação, todas as reuniões das escolas contam, né, com intérpretes, se você não sabe ainda e tem receio de visitar a escola do seu filho nas reuniões de pais e mestres, porque você acha que não está apto a conversar com o professor ou professora do seu filho, saiba que as escolas todas oferecem intérpretes na sua língua e você deve participar, não é, Fernanda? Sem Qual a dúvida. importância que você vê desses pais estarem engajados na vida escolar dos filhos? É extrema, né? Eu sempre tentei participar muito da vida educacional dos meus filhos. É difícil porque eu sempre trabalhei full time, tive que correr para as reuniões das escolinhas. Então, a gente sabe como é difícil, né? Mas nas escolas públicas de Summerville, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para proporcionar uma boa entrada para esses pais, principalmente através do idioma, né? Então, cada escola tem um liaison, que é a pessoa que vai fazer essa ajuda entre família e a escola, né? Vai ajudar a interpretar, vai ajudar a ver quais são as informações que essa família quer. Então, todas as escolas têm uma pessoa, no mínimo, que fala um idioma, se não o idioma da família, porque são muitos idiomas, se chama uma intérprete quando é necessário, para as reuniões de pais e mestres, para as reuniões da escola, para que a família entenda como é que é o sistema educacional aqui, o que é que tem que participar, para poder checar a criança fazendo tema em casa, que tipo de apoio as famílias vão precisar. Isso é muito importante. Às vezes, nós somos chamados também no Summer Viva. Eu tive a oportunidade de ir na Winter Hill, que a Mary Lou, que é a liaison da escola, me chamou para falar um pouquinho com as crianças que tinham chegado aqui recentemente, sobre a diferença, né, da educação no Brasil e aqui. Então, esse diálogo está sempre aberto. Então, nós somos um time. Eu sou muito feliz por fazer parte desse time. Às vezes, já estive em algumas escolas nas reuniões de pais e mestres e estávamos esperando mais pais que falassem português e sentimos muito porque eles não vieram. Então, eu hoje estou aqui para falar para você, se você for pai ou mãe das escolas de Summerville, participe das reuniões, porque eles sempre têm tradutores e intérpretes disponíveis para atender a você. Não tenha receio. É sempre gostoso estar ali conversando com as famílias e com os professores ao mesmo tempo. É uma hora em que o professor também tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, da experiência dessa criança com a sua família. Não tenha receio. Se precisar de ajuda também, sempre terá alguém para lhe ajudar. Aproveite essa oportunidade, porque eu, Fernanda, quando cheguei aqui nesse país, há 18 anos atrás, eu não vim para esse estado. Eu morava em outro estado onde a gente não tem, né, esse apoio às comunidades imigrantes. Então, foi muito difícil para os meus filhos o primeiro ano, porque os professores não tinham nenhuma disponibilidade necessariamente para se comunicar com eles e muito menos um apoio aos pais. Então, nós ficamos quase que assim, deixando ao Deus dará mesmo e esperando que tudo desse certo, mas faz a diferença quando você tem seus filhos numa cidade em que você se sente bem-vindo, né? Como a gente fala, nós falamos a sua língua. Então, vamos tirar proveito disso e conhecer um pouquinho mais desse sistema. E o que eu acho muito bacana desse programa é porque desde cedo, então, tanto os pais quanto as crianças se sentem familiarizados com o sistema, não é, escolar. No seu departamento, Fernanda, tem outros programas que você gostaria de falar, além do que a gente já falou aqui? As aulas de inglês, vocês têm um programa, não tem, para atender aos pais de alunos das escolas? Sim. Então, o nosso departamento é chamado SFLC, Summerville Family Learning Collaborative. SFLC. Acho que não tem uma tradução em português, mas vocês vão ver com certeza o logo por aí em vários lugares das escolas públicas.
E é o departamento das escolas públicas que trabalha com as famílias, que tenta ter um engajamento, né, das famílias nas escolas. Então, se oferece aulas de inglês para famílias que têm crianças nas escolas públicas. Vai abrir uma turma nova começando em setembro, eu não tenho ainda as datas, mas podem me ligar que assim que tiver o flyerzinho junto, a gente pode distribuir no Facebook. Playgroups, que são grupos de recreação, para as famílias virem com as crianças, brincarem num ambiente educativo, num ambiente seguro, com materiais educativos, cantar música em português, em Nepali, em inglês, em espanhol. A gente tem grupos em línguas diferentes, idiomas diferentes. A gente oferece alguns avaliações de desenvolvimento, ou seja, são alguns questionários que as famílias preenchem, se quiserem, para saber como é que a criança está se desenvolvendo. Se a gente vê que está com algum problema, com alguma dificuldade, a gente encaminha para um outro departamento. A gente fala várias línguas lá, então a gente tenta dar o apoio para os pais no que eles estão precisando, e se a gente não tem resposta, a gente tenta encaminhar para onde seja o departamento mais correto, né, que tenha mais informação. Então, olha só, gente, vocês estão vendo tudo que Summerville oferece para vocês em várias áreas. A gente já falou aqui do programa de moradias acessíveis, de saúde, estamos falando aqui das escolas. Então, é uma cidade que realmente deseja que você se sinta bem-vindo, que você se sinta aceito e integrado. Então, não deixe de conversar com a gente. Todos esses departamentos trabalham juntos, né, Fernanda? Todos a gente está sempre juntos, conversando exatamente, uns com os outros. A Fernanda também trabalha no mesmo prédio onde fazemos as matrículas dessas crianças. Então, quem não conhece a Regina Bertoldo e todo mundo que trabalha, aquele time, né, a Érica, que agora é representante dos falantes da língua portuguesa. Então, temos aquele grupo todo ali para que você conheça melhor sobre a sua escola, sobre a sua cidade. Quando algum desses pais também falam de outras questões relativas à moradia, à saúde, alguma dificuldade que eles têm, inclusive, de pagar uma multa, eles são encaminhados para o Summerville. Então, a gente tem essa rua de mão dupla, né, Fê? Exatamente. De um lado e de outro, ajudando uns aos outros. Então, aproveite essa oportunidade. Você que tem filho, não deixe de participar, porque faz a diferença. Eu, Fernando, o meu background é educação. Então, eu trabalhei no Brasil mais de 20 anos em escola. E eu me lembro que, como professora, a gente sempre se ressentia quando nas reuniões de pais a gente recebia 2, 3, 4 pais, quando a gente esperava 20, 30. E a gente sabe que faz a diferença quando os pais participam, quando eles vêm até a escola. No caso daqui, eu imagino que alguns pais falem, eu não vou porque eu não sei me comunicar, mas nem essa desculpa a gente tem mais, porque tem alguém que está ali, que além de ser um intérprete, é alguém que faz questão de que ambas as partes sejam bem entendidas, os professores, né, os administradores que estão ali e as famílias. Então, eu acho que faz a diferença, não faz, Fernanda, quando o pai participa, quando ele vem. Muitos pais que participam dos playgroups, eles falam, puxa vida, meu filho começou desde cedinho nas escolas, naquele momento ali, falando a própria língua, e de repente já conhecem aquelas pessoas que trabalham ali, faz a diferença. Sem dúvida. Não e faz? a alegria da criança, né? Quando os pais estão inseridos na escola, conhece a professora, sabe o nome das pessoas. É verdade. Quando eles chegam na escola e aí a professora do kindergarten vai ler um livro que ele já conhecia de casa, que a visitadora domiciliar dele já levou. Várias mães me dizem, ele apontou para o livrinho e esse livro eu tenho em casa, minha mãe já leu para mim esse livro em casa. Então, a participação dos pais é fundamental, né? Porque nós juntos, a gente ajuda a criação dos nossos filhos, né? É verdade. Fernanda, você tem um livro infantil favorito? Não, eu tenho vários. Mas tem algum que você gostaria de citar? Fala assim, esse livro eu não resisto, ele realmente é maravilhoso. Eu tenho vários, para te dizer bem a verdade. Ou algum autor que você gosta? Eu gosto muito do Eric Carle, eu gosto bastante dele, dos desenhos deles, né? É um dos livros, um dos autores que a gente mais usa. E as pinturas, é uma linguagem simples, divertida. Eu vejo que quando eu tenho a minha lista de livros, eu tenho geralmente 3 ou 4.
livros do Eric Carle. Aham. E é você se sente criança? Você permite que essa Muito. criança venha à tona quando você está diante? Porque eu estou olhando esse material e pensando, uau, eu queria poder ter uma desculpa e falar, vou levar para os meus filhos. Bem, talvez para os netos, né? Mas é maravilhoso, né? Porque esse livro aqui, por exemplo, fala das texturas, então você de verdade Exatamente. brinca com eles, né? Você sente que essa criança, eu Fernanda... Sem dúvida. E por isso que eu acho que eu trabalho há tantos anos com isso. Adoro quando eu entro na sala onde está todo o meu material e eu tenho que escolher o material para as crianças. Aí eu penso naquela criança, o que ela precisa mais? Vamos trabalhar um pouquinho mais a parte motora, vamos trabalhar mais um pouquinho a parte social. Aí eu vou lá e procuro o material. Eu realmente adoro, é uma das partes mais divertidas do meu trabalho. Então, olha, você que está nos assistindo, permita que essa criança aí que mora dentro de você, Isso aí. algumas estão acordadas, outras não, mas nunca é tarde, né? Que ela sente no chão com seu filho, com sua filha, com seu neto, com a sua neta, e realmente faça valer aquele minuto que você passa com ela, aquela hora, que seja um tempo de qualidade, né, Fernanda? Criando essas memórias, né? Verdade. Eu tenho maravilhosas memórias do meu pai lendo poesias para mim. Pois é. Mesmo quando eu não entendi exatamente o que aquelas palavras queriam dizer, mas a poesia vinha como uma música. E essa semana eu achei um livro que chama As 100 Melhores Poesias Brasileiras do Século, que eu trocava com meu pai quando ele estava até adoentado, antes dele falecer. E quando eu peguei naquele livro e comecei a ler aquelas poesias, eu fiquei bastante emocionada, porque me veio à tona as memórias, como você falou, e não só da época em que a gente leu esse livro, mas de pequenininha, porque ele recitava as poesias quando eu sequer sabia exatamente o que elas queriam dizer. Mas eu me lembro, eu posso fechar os olhos e ouvir ele lendo aquelas poesias para mim com a entonação que ele usava. Então, além de tudo, essa questão afetiva é muito forte, né? Do que esse momento com os nossos filhos fora dos tablets, fora do telefone, pode proporcionar, né? Porque de repente está a família toda high-tech, cada um no seu, né, nos seus sites, mas esse é um momento de comunhão, não é, Fernanda? Esse é o objetivo da gente, é que a gente possa se divertir juntos e que a criança tenha aquele momento ali de educação com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, sentando no chão e brincando junto mesmo. Então, olha, você que está nos ouvindo aí e que tem criança nessa faixa etária que a gente já falou, de 1 ano e meio a 4 anos, ou conhece alguém, não deixe de anunciar o programa, entrar em contato com a Fernanda Vilar, pode ser também através do Summer Vivo, e a gente coloca vocês em contato com a Fernanda, mas que vocês possam construir essas memórias. E que se você tem alguma dúvida em relação à língua, saiba que esse programa também é oferecido na sua língua, né, materna, é a língua de herança, essa herança que a gente tem para os nossos filhos, uma herança que não tem preço. Então, muito obrigada pela sua participação, Fernanda, por você que está nos ouvindo. É sempre bom compartilhar do que Summerville tem de melhor, né, para os nossos residentes, para nossas crianças, para os nossos idosos. Então, não deixem de participar, porque a gente está aqui sempre, né, com um sorriso, né, Fernanda? Isso não nos falta, não é? Ah, sem dúvida. E quando você ligar procurando pela Fernanda ou ligar para a Fernanda procurando pela Adriana, a gente não se importa. Se acha, não tem problema. A gente se acha, porque como meu nome é Adriana Fernandes, sempre acontece, mas eu fico, que bom que, né, já me perguntaram se eu sou sua irmã, eu falei, isso é um privilégio, então, que bom. Que então, gostoso. somos sim, todos irmãos de alma aqui, temos uma série de pessoas que falam português na cidade de Summerville, e isso para nós é um motivo de muito orgulho, não é isso? Muita alegria trabalhar em Summerville e todo mundo junto, né? Não é? E crescendo, a gente está vendo essa comunidade crescer, né, Fernanda? Gostoso demais. Muito bacana. Então, obrigada a Fernanda por esse momento e a gente vai conversando, se vocês precisarem de alguma coisa, estamos aqui sempre ligadas, não é isso? Isso mesmo. Obrigada, Fê. Obrigada. Nós falamos sua língua, você é parte dessa história.